14, verso de número 25, diz assim, olha: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir, não foi capaz de terminar. E qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele estava caminhando, e eu não sei, antes de eu falar dessa passagem, mas eu não sei se você reparou, até já foi falado aqui, do número de desviado que há na nossa nação. Se você é daqueles que gosta de compartilhar a sua fé, você chega para uma pessoa, e isso aconteceu com certeza durante o treinamento na rua, você chega para uma pessoa para compartilhar a sua fé, e você começa a falar de Jesus, o que ela responde? Eu sou desviado. Eu ia na igreja. Minha avó é crente, minha mãe é crente, até os meus 12 eu fiquei na igreja, até meus 13, até minha adolescência, eu saí, eu parei, e agora eu faço parte da estatística dos desviados. E eu comecei a me perguntar por quê? Por que tantos desviados na nossa nação? E eu cheguei à conclusão que o problema se chama propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Estão fazendo uma propaganda do nosso Senhor Jesus e do que é viver o reino de Deus, que não é verdade. E quando a pessoa chega para receber o que venderam para ela, ela se frustra com o produto e vai embora. Quem aqui já foi vítima de propaganda enganosa? Quem aqui já foi no McDonald's? Você vê aquele lanche, cara, naquele outdoor. Você fala: eu vou lá, só que você chama um amigo, você fala: não vou aguentar sozinho, vamos comigo. É gigantesco o lanche daquele lugar. Chama Big Mac. E aí você pede: eu quero um número 1, eu quero um número 2. Você fala: não vou aguentar, isso vai ser gula e tal. E quando você paga, você pensa que é maior ainda. Você fala: são 6 lanches, deve ser 12 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles. Isso. E aí, você recebe o lanche e quando você abre, parece que vem uma música, né? Quen, quen, quen. Você fala: o que é isso? A impressão que dá é que o cara estava de muito mau humor que montou aquele lanche. Você tem medo que ele cuspiu no seu lanche. Que eles devem jogar as coisas assim, tudo torto e tal. Isso se chama propaganda enganosa. Você já namorou? Não vamos entrar nesse assunto de propaganda enganosa. Chega na lua de mel, ele abre o presente. Nossa, poxa vida. Põe a calça skinny de volta. Não, brincadeira. Nada a ver. Propaganda enganosa. Quando você vende um produto, você faz uma imagem do produto e quando a pessoa recebe, não é o que você tinha vendido. Só que acontece que Jesus não faz propaganda enganosa sobre ele mesmo. Então hoje, durante alguns minutos, eu só quero falar para você o que significa seguir a Jesus de verdade. E o que significa viver o reino de verdade. Jesus está aqui caminhando nessa passagem, e aí uma multidão está atrás dele. E por que tem uma multidão atrás dele? Provavelmente mais pessoas do que estão aqui hoje.
Milhares de pessoas, provavelmente, estavam atrás dele. Então você imagina o cara andando e aquele monte de gente atrás dele. Por quê? Porque a multidão gosta de show. Multidão gosta de show. O cara curava, o cara expulsava demônios. Cara, igreja que expulsa demônio está lotada. Igreja que cura está lotada. O cara multiplicava pães, o cara andava sobre as águas. Você já não sabia o que ia acontecer naquele dia. E show atrai multidão. E essa multidão está seguindo a Jesus, como hoje tem aqui uma multidão, e eu espero que ninguém esteja aqui atrás de show. E essa multidão estava seguindo Jesus, e de repente Jesus para. E a Bíblia diz que ele vira para ela e diz assim: olha, vamos parar aqui, peraí. Vamos parar por aqui, calma aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente continuar a caminhada. Aquele que amar seu pai, sua mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, filho, filha ou a si mesmo, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Então vamos parar por aqui. Vou pedir para vocês saírem bem devagar para não dar tumulto, né? Eu vou devolver a inscrição de vocês ali na porta. Não vai dar certo. E ele fala: olha, aquele que não pegar a tua cruz, me seguir, não pode ser meu discípulo. E entenda que nós entendemos tomar a cruz como, negar a si mesmo e falar não para as minhas vontades. Só que essa galera, ouvindo Jesus falar isso, não é o que eles entenderam. O que eles entenderam quando Jesus falou isso é: aquele que não estiver disposto a ser executado junto comigo, a morrer fisicamente junto comigo, não pode ser meu discípulo. Vou pedir para vocês saírem, tá? Não vai dar certo. Cara, por que dessa dureza? Sabe que nós, homens, você acaba às vezes, e eu já lutei muito com isso, tenho melhorado, mas ainda luto com isso, você tem um apego por multidão. As pessoas te perguntam: e aí, quantas pessoas tinha lá? Pô, aqui mesmo já me perguntaram: quantas cadeiras tem aqui? Quantas pessoas tinha em Belém? Quantas pessoas tinha em Manaus? Quantas pessoas tinha não sei aonde você foi? Quantas pessoas tinha na conferência? A gente tem um apego com multidão. Jesus não tinha apego com multidão. Jesus tinha um apego com os interessados. Porque ele sabia que no meio daquela multidão, ele faria uma peneira e sairiam interessados. Se você ler em Mateus, no capítulo de número 13... ele está também com uma multidão ali, a ponto de ele ter que subir num barco para pregar. E aí ele começa a pregar para aquela multidão. E, imagina a expectativa para ouvir Jesus. Você imagina se no cartaz aqui da conferência de Zascope tivesse lá: Jesus Cristo vai pregar. E aí, de repente, aquela expectativa, todo mundo, ele vai falar, e devia ser aquele cala a boca, ele vai falar. Não tinha microfone, tinha que ser um silêncio absoluto. Para tudo, ele vai falar, e de repente ele sobe no barco, ele vai começar a pregar, e aí ele fala assim: olha, havia um semeador, que saiu para semear. Pô, que sacada, né? Semeador, né? Ele pegou a semente, e ele jogou. Uau! Semente caiu na beira do caminho, e aí veio um pássaro e comeu. A outra caiu numa terra boa, mas não tinha raiz, aí secou. E a outra, o espinho sufocou. E a uma semente caiu numa terra boa, cresceu e deu frutos. E ele falou assim: paz do Senhor, Deus abençoe, foi uma honra, gente. E saiu. Como é que você se sentiria? E de repente os discípulos chegam para Jesus e eles perguntam assim: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E eu sempre aprendi que Jesus fala por parábolas para facilitar o ensino. E ele fala assim para os discípulos, ele fala: eu falo por parábolas para que a multidão, tendo ouvidos, não ouça. E tendo olhos, não vejam. E tendo coração, não sintam. Ele diz: eu falo por parábolas para a multidão não entender. E aí ele dá uma chave. Ele diz assim: porque para vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, para eles não.
E usando o português, assim como o Rodolfo fez, quando você fala o pronome vocês, você está dizendo sobre alguém que está perto de você. E quando você usa o pronome eles, é para alguém que está longe. O que Jesus estava falando é o seguinte: eu falo por parábolas, porque os interessados não se contentam com show, não se contentam com historinha. Eles param, chegam perto de mim e dizem: mestre, explica-me esta parábola. Senhor, foi legal ver o cego vendo, foi legal você andando sobre as águas, foi legal a historinha maravilhosa, muito bem contada. Senhor, prende a atenção das pessoas, mas eu não estou contente com isso. Eu quero saber os mistérios do reino de Deus por trás dessa historinha. Será que tem interessados hoje aqui? Porque a Bíblia, gente, é uma grande parábola. Se você lê isso aqui, pode parecer historinha. Se você lê isso aqui, você não entende de imediato. Por quê? Porque isso aqui é uma peneira para saber no meio da multidão quem são os interessados que se ajoelham no quarto sozinho e dizem: Espírito Santo do Senhor, explica-me a parábola. Porque eu quero os mistérios do reino de Deus. Sabe que em outra passagem ele estava de novo com uma multidão, e aí os caras de novo na expectativa para ele pregar e tal, e ele se levanta e entende, era uma multidão de judeus. E o judeu, gente, não come carne com sangue. Não come, por quê? Porque está na lei deles. E não é assim: ai meu Deus, uma carne com sangue, ai que delícia, ai mas eu não posso estar na minha lei. Não, os caras têm nojo daquilo. É tão impregnado, eles conseguem passar a lei de tal forma, de pai para filho, de geração em geração, que os caras não chegam perto, eles não tocam, para eles aquilo é repugnante. E de repente esse pastor se levanta para pregar e fala assim: olha, quem quiser ser meu discípulo vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. E ele encerra ali e não explica. Ah não, mas ele estava falando de Santa Ceia, era suquinho de uva, pãozinho. Mas ele não explicou. Ele fala para aquela multidão: vocês vão ter que, vem dar uma mordida no meu braço aqui, depois ainda o sangue vai ficar pingando na sua boca assim. A Bíblia diz que todos foram embora. Só ficaram 12. E esses homens novamente se aproximam de Jesus, e Jesus ainda tem a ousadia de dizer: e vocês não vão embora? E um deles, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz assim: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, tem uma geração e tem uma galera aqui no meio que não se escandaliza com as palavras de Jesus. Mesmo que essas palavras contradizem as suas tradições, o que o seu pai te ensinou, o que sua religião te ensinou, você não se escandaliza, porque você sabe, mesmo eu não entendendo, mesmo me confrontando, mesmo me contradizendo, só tu tens as palavras de vida eterna. Então vem aqui, Jesus, que eu vou morder seu braço. Jesus, se é para morder seu braço, eu vou morder, se é para beber sangue, eu vou beber, porque eu sei que da tua boca saem palavras de vida eterna. Será que tem interessados aqui hoje? Porque, cara, de multidão o Brasil está cheio. Mas será que tem discípulos aqui hoje que não se contentam com o show, que não se contentam com a luz, que não se contentam com o som, que não se contentam com a historinha, mas que se aproximam do Espírito Santo e dizem: Espírito Santo, eu quero os mistérios do reino de Deus. Sabe por que Jesus é tão duro com esses caras, dizendo: olha, se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, alguém mais do que a mim, você não pode me seguir? Porque ele falou o seguinte: é como um cara que vai construir uma torre. Primeiro, sabe o que ele faz? Ele pega o papel e ele calcula: eu tenho condição de ir até o fim, ou eu vou ser mais um dos desviados do Brasil? Hoje é noite de você pegar o papel e fazer as contas. A minha pergunta para você hoje aqui é essa: você vai até o fim? Porque se você ama alguém mais do que você ama a Deus, em algum momento esse alguém vai se contradizer com Deus, ou Deus vai contradizer esse alguém, e você vai ficar com esse alguém e abandonar a Deus. E o que Jesus está falando? Então vamos parar por aqui? Vamos poupar? Vai andar um monte, lá na frente você vai me abandonar. Vamos poupar
trabalho, tempo, uma cadeira, vamos poupar tempo, vamos parar por aqui, porque você vai ficar com essa pessoa. Você vai ficar com essa coisa, você vai ficar com esse hobby, você vai ficar com esse celular, você vai ficar com o seu esporte, você vai ficar. Então calcula, faz as contas. E depois de fazer as contas você fala, eu vou até o fim nessa construção. E só entra nessa se você estiver disposto a ir até o fim. Você tem que amar Ele acima de todas as coisas. Sabe o que ele diz aqui? E é um versículo muito duro para nós. Ele diz assim, olha, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo. Cara, que versículo é esse? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Sabe, alguns anos atrás, eu e a Val, a gente foi para Israel. A nossa associação fez uma caravana para os casais irem para Israel, tal, uma coisa romântica, e a gente foi para ajudar, tal. E aí, a gente estava, o ápice da viagem é Jerusalém. E aí em Jerusalém, eles tiram um dia para você ir no mercado árabe. E o mercado árabe, gente, é uma ladeira assim, com 500 lojinhas dos árabes. 500. Então você imagina, 500 lojinhas, aquele monte de bugiganga, aqueles lencinhos, candelabro, menorá, e tudo aqueles negócios. E aí você vai e tal, e o barato do mercado árabe é barganhar. O legal é barganhar, você tem que conseguir o menor preço, entendeu? E aí você entra numa loja do árabe, e aí tem uma coisa peculiar na lojinha do árabe. Nada tem preço. Não existe etiqueta de preço na loja do árabe. Não existe. Você entra, você pega uma taça, mó bonita, você fala, nossa, que taça bonita. E aí você começa a olhar, não tem preço. Aí você chega pro cara e fala, oh, quanto custa? Aí ele olha para sua camisa, olha para o seu tênis, olha para o relógio. $100. Se ele percebe que é brasileiro, dá uma baixada. Porque ele sabe que a situação por aqui está meio tensa. Mas quando ele vê que é um americano, ele joga lá em cima. $100. E aí, os caras nos ensinaram. Falam assim, ó, imagina $100, você está maluco? Eu vi um igualzinho na outra loja por $20. Aí o árabe fica maluco. Ele, não, lá é falso, aquele é da China, esse aqui foi a minha família que fez. Jesus bebeu nessa taça aqui. Aqui a saliva dele aqui, ó. Foi impregnado, né? Cheirinho do bafo dele aqui. Essa taça é minha família que fez. Você fala, imagina, tal. E aí os guias nos ensinaram a técnica. A técnica é você sair da loja. Aí você sai da loja, você dá uns 3 passos lá fora assim, o cara corre atrás de você, sem brincadeira. Você deu 3 passos, ele corre atrás de você, pega você pelo braço e fala, não, leva para dentro. Ele começa a falar baixinho com você e só tem você na loja. Quanto você quer pagar? $80. Aí você fala, imagina, $80, $20. Ele, não, 60. Não, 50 e eu te dou mais não sei o quê. Aí você fala, não, sem insistir, você leva no preço que você quiser. Porque o negócio dos caras é vender. Por que eu te falei isso? Porque, cara, eu liderando jovens, eu viajando, a impressão que eu fico é que a galera acha que dá para fazer isso com Deus. Que dá para fazer isso com Jesus. Você entra na lojinha de Jesus, você pergunta, Jesus, quanto custa para ser seu discípulo? Ele vai falar, meu filho, as minhas coisas têm preço. Está escrito aí, ó, e está assim na etiqueta, ó. Tudo. Custa tudo. E aí tem gente que fala, tudo. Eu vi ali na outra lojinha, se eu der o dízimo e ir de domingo, já está tudo certo, você quer tudo. Na outra ali, se eu for batizado quando criança, já está tudo certo, você quer tudo. E aí Jesus é obrigado a falar, meu filho, mas lá é da China. Essa daqui foi a minha família que fez. Foi meu pai que criou. Fui eu que morri por ela e é o meu Espírito Santo que a divulga na terra. Custa tudo. Custa tudo. Sabe qual é o problema hoje que eu vejo? Qual é o problema hoje que eu vejo do evangelho brasileiro? É que a galera se recusa a entregar tudo. É porque a gente tem se quebrado em partes.
É porque a gente tem dividido o que o Leandro falou tanto, de uma vida espiritual e uma vida secular. Isso não existe. Ou somos 100% de Deus, ou não somos nada de Deus. Chegou o momento de nós, crentes, nós cristãos, nós filhos de Deus, entregarmos tudo, deixar o reino de Deus engolir a nossa vida. Quando é que nós vamos trabalhar para a glória de Deus? Quando é que nós vamos estudar para a glória de Deus? Quando é que nós vamos jogar futebol para a glória de Deus? Porque ele disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O dia que nós deixarmos o tudo invadir a nossa vida, o dia que nós entregarmos tudo, renunciarmos tudo, aí nós vamos começar a ver uma mudança na nossa nação. Não seria óbvio chegar numa empresa, chegar para um encarregado e perguntar quem são os seus melhores funcionários, e ele responder, os meus melhores funcionários são os cristãos. Sabe por quê? Porque eles respeitam hierarquia, eles fazem mais do que eu peço, eles não reclamam, chegam cedo e estão todos os dias felizes. A impressão que eu tenho é que eles trabalham para o próprio Deus. Não seria óbvio chegar numa escola e perguntar para uma coordenadora quem são seus melhores alunos, e ela responder, os meus melhores alunos são os cristãos. Por quê? Porque eles respeitam a professora, eles respeitam os alunos, eles nunca colam, eles nunca deixam uma lição por fazer, eles nunca deixam um trabalho por fazer, eles dão o melhor deles em tudo. A impressão que dá é que eles estão estudando para o próprio Deus. Agora a gente chega na escola, cara, a gente chega numa faculdade, é uma vergonha. Por quê? Porque falta entregar tudo. Falta o evangelho invadir sua vida totalmente. Ser evangélico não é, ser cristão não é vir num lugar de domingo, não, gente. Ser cristão é você transformar a sua vida numa nova pessoa, e agora tudo que você faz é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo. Sabe qual é o melhor relógio do mundo? Quem sabe? É o relógio suíço. Você sabe qual é o melhor queijo do mundo? Suíço. Sabe qual é o melhor chocolate do mundo? Suíço. Sabe qual é a melhor linguiça? Nada a ver. É de Bragança. Por que que essas coisas são a melhor do mundo lá na Suíça? Porque a economia da Suíça era baseada em relógios e era baseada no derivado do leite. E de repente, o protestantismo entra na Suíça. E aí começa-se então uma teologia a se disseminar por aquele país, de que tudo era adoração. De que tudo que eles faziam era adoração ao Senhor, e de repente os homens começam a se converter e fazer relógio para a glória de Deus, e fazer queijo para a glória de Deus, e fazer chocolate para a glória de Deus, e adivinha, são os melhores do mundo, porque entenderam o que é entregar tudo. Se nós queremos ver o impacto na nossa nação, chegou o tempo de Deus invadir todas as áreas da sua vida. Ele termina esse texto, eu encerro aqui dizendo o seguinte: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Ele termina dizendo o seguinte: vocês são sal da terra. Vocês são o sal da terra, ou seja, aonde vocês chegam, vocês precisam influenciar. A panelinha que vocês entram tem que ser mudada. Gente, só faz sentido essa vida com Cristo se os ambientes aonde a gente entra são transformados. Evangelho, gente, não é uma mudança espiritual, interior, individual apenas. É uma mudança espiritual individual que resulta numa mudança na sociedade.
As experiências que você está tendo aqui, se não tiverem uma mudança na sociedade, por causa dessas mudanças aqui, não fez sentido nenhum. Vocês são sal. E aonde vocês chegarem, aquele ambiente precisa mudar. Quando o sal entra numa panelinha, aquela panela nunca mais é a mesma. Minha pergunta para você, aonde você entra, as coisas mudam? A sua sala de aula é diferente porque você está lá. Aquele ambiente de trabalho é diferente porque você está lá. Aquela faculdade é diferente porque você se matriculou e estuda naquele lugar. Você é sal. Porque ele está dizendo aqui, se você é um sal sem sabor, eu vou usar você para quê? E ele é muito duro, porque ele fala assim, não serve nem para ser jogado na terra, ou seja, se eu vou jogar você na terra, eu falo, sai da minha terra que está atrapalhando. E ainda é mais duro ainda, ele fala, não serve nem para ser jogado em cima do cocô. E alguns crentes vêm em cima do cocô, ele fala, sai do meu cocô, que está sujando o meu cocô aqui. O cocô que eu uso para adubar pelo menos, mas eu vou fazer o que com sal sem gosto? Ou seja, eu vou fazer o que com um cara que não influencia em nada? Sabe, gente, a pergunta não é quantas pessoas tinha na conferência. A pergunta é, o que vai mudar na sociedade depois dessa conferência? Jesus ele estava falando para aquela multidão, não adianta eu ter uma multidão aqui de sal sem gosto. Eu prefiro ter 12 pitadinhas de sal que vão salgar o mundo inteiro. Vocês são sal. Quando Jesus disse, vocês são sal da terra, você entende o que ele estava falando? Às vezes a gente pensa bastante em comida, né, no sentido de salgar a comida, mas não é o que ele estava falando. Naquela época eles não tinham banheiro. Então eles faziam um buraco no chão e faziam as necessidades nesse buraco. E depois de fazer as necessidades, eles jogavam sal. Você imagina os discípulos ouvindo, vocês são o sal da terra. Eles pensaram, sal? Mas sal a gente usa. Vocês são o sal da terra. E eu encerro dizendo para você, Deus quer pegar vocês e levar vocês para os lugares mais sujos da nossa nação e do nosso mundo. E quando você chegar lá, o poder que está dentro de vocês vai fazer com que todo principado e potestade daquele lugar saia e o solo não seja contaminado. Você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Sabe que eu estava ouvindo um cara chamado Shane Claiborne, um missionário. E aí ele falou que uma menina chegou para ele e falou assim, Shane, tem uma bênção para te contar. Tem a melhor escola da cidade, sou professora, a melhor escola da cidade abriu vaga para dar aula. E tinha uma vaga, e tinha 300 pessoas para a vaga. E aí o processo seletivo era uma prova, eu passei em primeiro lugar e entrei. A melhor escola da cidade. E aí o Shane fez uma cara de triste assim. E a moça não entendeu, falou, poxa, mas você não está feliz? Te contando uma bênção. Ele falou, mas eu não entendi, você não é uma boa professora? Ele falou, sou uma boa professora. E não tinha 300 pessoas para essa vaga? Ela falou, tinha. Ele falou assim, e você não é uma boa professora? Ela falou, sou. Ele falou, se você é uma boa professora, procure a pior escola dessa cidade, porque é lá que precisam de você. Cara, são nos piores postinhos que nós precisamos dos melhores médicos. São nos piores casos que nós precisamos dos melhores advogados. São nas piores escolas que a gente precisa dos melhores professores, mas a pior escola, o pior postinho e os piores casos não pagam bem. E só vai rolar o sal da terra se nós fizermos um divórcio com o dinheiro. Se nós fizermos um divórcio com Mamon e dizer, Senhor, a gente não serve mais a Ele, nós queremos saber aonde o Senhor vai nos jogar. Em que parte suja desse mundo o Senhor quer que a gente entre. E entenda que sujeira não é pobreza, porque tem os ricos que são muito mais podres
do que os pobres. E tem sal que vai ter que entrar lá e matar todo o principado e potestade daquele lugar. E entrar lá com o poder do Espírito Santo e transformar aquele lugar. Vocês são o sal da terra. A minha pergunta não é quantas pessoas tem aqui. A minha pergunta é o que vai alterar na sociedade depois que a gente sair dessas 4 paredes. Se você for arrebatado, se você sumisse, alterava alguma coisa na sua faculdade? Ou ia ser só menos um crente chato lá dentro? Alterava alguma coisa na sua rua se a sua família sumisse? Alterava alguma coisa na sua cidade se sua igreja sumisse? A pergunta não é quantos membros tem na sua igreja, a pergunta é qual o impacto que a sua igreja causa na cidade. Vocês são o sal da terra. E o sal só faz sentido se ele mudar o ambiente que ele chega. Se coloque de pé no seu lugar. Senhor, nada disso faz sentido, Pai. Nem mesmo uma mudança interior nossa faz sentido, Pai, se isso não alcançar as outras pessoas que convivem com a gente, Deus. Pai, por isso nós queremos te pedir, Senhor, nos usa, Deus. Pai, nos liberta do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, Pai. E que os nossos olhos estejam voltados para o que há ao nosso redor, Senhor. Pai, nós somos sal dessa terra, Pai. Nos joga onde o Senhor quiser, Deus. Pai, nessa noite nós pegamos um papel e nós fazemos as contas, Pai, e nós vamos até o fim nessa história, Deus. Nós não vamos te abandonar no caminho, Deus. Nós estamos fazendo um compromisso de que nós vamos até o fim, Senhor. Eu declaro que ninguém que está nessa conferência vai entrar na estatística dos desviados da nossa nação. Nós vamos até o fim, Senhor. Nós vamos até a morte ou nós vamos até a tua volta, Senhor. Conta conosco, Deus, porque nós te amamos acima de todas as coisas. E nós renunciamos a tudo, Senhor, porque tu és o nosso tesouro, Deus. Nós oramos isso, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Amém.